A simplicidade é o último grau de sofisticação. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Quem pensa pouco, erra muito. A sabedoria é filha da experiência. Os obstáculos não podem me esmagar. Todo obstáculo gera determinação forte. A arte nunca se completa, apenas se abandona. Conhecer não é suficiente, devemos aplicar. Desejar não é suficiente, devemos fazer. Há 3 classes de pessoas: aquelas que veem quando lhes é mostrado, aquelas que não veem. O homem que não tem paciência não tem sabedoria. Estudo sem desejo estraga a memória e não retém nada do que absorve. A natureza nunca quebra suas próprias leis. Detalhes fazem a perfeição, e perfeição não é um detalhe. Aquele que ama a prática sem teoria é como o marinheiro que navega sem leme nem bússola. A experiência não falha, apenas nosso julgamento falha. Os grandes gênios são frequentemente feitos mais pela doença do que pela saúde. Nada fortalece a autoridade tanto quanto o silêncio. O conhecimento de todas as coisas é possível. Assim como o ferro enferruja com o desuso e a água estagnada perde sua pureza, a inércia esgota o vigor da mente. Quem não valoriza a vida não a merece. Aprendi com a experiência que nada é simples como parece ao primeiro olhar. E se eu lhe dissesse que um único homem projetou helicópteros, submarinos e paraquedas 400 anos antes de existirem? Que esse mesmo indivíduo pintou o retrato mais famoso da história da arte enquanto dissecava cadáveres ilegalmente para compreender a anatomia humana? Florença, ano de 1472. Um jovem de 20 anos, filho ilegítimo de um notário, concluiu seu aprendizado em uma das oficinas mais prestigiadas da Renascença. Leonardo de Ser Piero da Vinci não sabia ler latim, a língua dos eruditos. Não frequentou universidades. Suas credenciais acadêmicas eram nulas. Contudo, nos 50 anos seguintes, esse autodidata transformaria para sempre a maneira como a humanidade compreende arte, ciência, engenharia e a própria natureza do conhecimento. A trajetória de Leonardo desafia tudo o que acreditamos sobre genialidade. Ele não foi produto de privilégio ou educação formal. Foi resultado de curiosidade insaciável, observação meticulosa e uma recusa categórica em aceitar o conhecimento estabelecido sem questionamento. E antes de mergulharmos nas lições extraordinárias que sua vida nos oferece, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu like neste vídeo e comente qual aspecto da genialidade de Leonardo mais lhe intriga. Sua participação fortalece esta comunidade de pessoas que buscam compreender os grandes mestres da história. Agora, prepare-se para descobrir por que Leonardo da Vinci não foi apenas um gênio da arte e da inovação, mas sim o arquétipo do ser humano completo. O que tornou Leonardo diferente de seus contemporâneos não foi talento bruto, mas método. Enquanto outros artistas da Renascença dominavam técnicas estabelecidas, Leonardo questionava os próprios fundamentos da percepção visual. Seus cadernos revelam algo extraordinário. Mais de 7.000 páginas de anotações manuscritas, escritas da direita para a esquerda em escrita espelhada, repletas de desenhos anatômicos, projetos de máquinas, estudos botânicos e observações sobre o movimento da água. Não eram simples rascunhos, eram investigações científicas sistemáticas realizadas por alguém que acreditava que arte e ciência eram faces da mesma moeda. Leonardo dissecou aproximadamente 30 cadáveres humanos ao longo da vida, mapeando músculos, tendões e órgãos com precisão que só seria igualada séculos depois. Por quê? Porque para ele, pintar um corpo humano sem compreender sua estrutura interna era mentir. Era criar ilusão sem fundamento. Sua abordagem revolucionou não apenas a arte, mas estabeleceu princípios que hoje reconhecemos como científicos: observação empírica, documentação meticulosa, teste de hipóteses. A genialidade de Leonardo residia em sua capacidade de enxergar conexões onde outros viam apenas separações. Estudou o voo dos pássaros por anos, enchendo páginas com análises sobre aerodinâmica, pressão do ar e mecânica das asas.
Esses estudos não eram abstrações acadêmicas. Leonardo projetou máquinas voadoras, algumas das quais anteciparam princípios que só seriam compreendidos plenamente no século XX. Ele observou turbulências na água e aplicou essas observações para entender o fluxo sanguíneo no corpo humano. Examinou formações geológicas nas montanhas e concluiu corretamente que a Terra tinha milhões de anos, numa época em que a Igreja ensinava que o mundo tinha 6.000 anos. Sua mente operava em múltiplas dimensões simultaneamente, recusando-se a aceitar as fronteiras artificiais entre disciplinas. Esse pensamento integrador, hoje chamado de abordagem multidisciplinar, era simplesmente como Leonardo via o mundo. Contudo, a história completa de Leonardo não é apenas de triunfos, é também uma narrativa sobre perfeccionismo paralisante e projetos inacabados. Ele completou surpreendentemente poucas pinturas durante toda a vida. A Mona Lisa levou anos para ser concluída e, segundo alguns relatos, Leonardo nunca a considerou finalizada. Dezenas de comissões foram aceitas e abandonadas. Projetos grandiosos de engenharia permaneceram no papel. Por quê? Porque Leonardo estava eternamente insatisfeito. Cada resposta gerava novas perguntas. Cada descoberta revelava camadas mais profundas de complexidade. Esse aspecto de sua personalidade nos ensina algo fundamental. A genialidade genuína não busca certezas confortáveis, busca verdades mais profundas, mesmo quando isso significa admitir ignorância. Leonardo entendia que o conhecimento é processo, não destino, que a busca importa tanto quanto a descoberta. O legado de Leonardo transcende suas criações individuais. Não o celebramos apenas pela última ceia ou pelos estudos anatômicos. Celebramos o modelo de ser humano que ele representa, alguém que se recusa a escolher entre arte e ciência, entre intuição e razão, entre técnica e imaginação. Em nossa era de hiperespecialização, onde somos pressionados a dominar nichos cada vez mais estreitos, Leonardo nos lembra que a verdadeira inovação frequentemente emerge das intersecções entre campos aparentemente não relacionados. Suas maiores descobertas não vieram de mergulhar mais fundo em uma única disciplina, mas de traçar conexões entre múltiplas áreas de conhecimento. Essa é a primeira lição vital de sua vida. A especialização tem valor, mas a integração tem poder transformador. A segunda lição emerge de seu método de trabalho. Leonardo não apenas olhava para o mundo, ele via. Observava pássaros voando, enquanto outros apenas notavam que eles voavam. Estudava como a luz incidia sobre superfícies, enquanto outros simplesmente desfrutavam de dias ensolarados. Essa qualidade de atenção, essa recusa em dar o mundo como garantido, é talvez seu legado mais valioso. Vivemos inundados de informação, mas famintos por compreensão genuína. Leonardo nos ensina que conhecimento verdadeiro não vem de consumir dados, mas de observar profundamente, questionar persistentemente e documentar cuidadosamente. Sua curiosidade não era passiva, era uma força ativa que o compelia a investigar, testar e compreender. Em tempos onde respostas instantâneas estão a um clique de distância, ele nos desafia a fazer perguntas melhores. A terceira e talvez mais humana lição vem de suas imperfeições. Leonardo não foi um super-humano livre de falhas. Foi um homem que lutou contra prazos, que abandonou projetos, que às vezes deixou que o perfeito fosse inimigo do bom. Mas mesmo seus fracassos foram produtivos. Mesmo suas obsessões inacabadas geraram conhecimento que beneficiou gerações futuras. Isso nos liberta da paralisia do perfeccionismo. Não precisamos ser Leonardo para aplicar seus princípios. Podemos cultivar curiosidade em nossas próprias vidas. Podemos questionar suposições em nossos campos de atuação. Podemos buscar conexões entre áreas aparentemente distintas. Leonardo da Vinci não foi apenas gênio da arte e da inovação. Foi evidência viva de que a genialidade não é dom místico reservado a poucos escolhidos, mas resultado de atitudes que qualquer pessoa pode desenvolver: curiosidade insaciável, observação disciplinada, pensamento integrador e coragem para desafiar o conhecimento estabelecido. Essa é a verdadeira lição de vida que atravessa 5 séculos.